Eu já falei aqui no canal sobre o Tanar, sobre a Torá, sobre os códices, sobre a Septuaginta. Mas você já ouviu falar no Koren Tanar? Talvez não seja tão famoso quanto o Códice de Alepo ou o Códice de Leningrado, mas é uma das edições mais importantes da Bíblia hebraica da era moderna. Hoje eu quero lhe mostrar mais uma grande obra da história do povo judeu e descobrir como o Koren Tanar se tornou um marco na preservação e na transmissão da palavra de Deus em Israel. Fique comigo até o final desse vídeo, porque você vai entender a diferença entre os manuscritos antigos e essa mensagem da edição moderna que até hoje é considerada oficial pelo Estado de Israel. Mas antes, porém, eu preciso que você continue nos ajudando a fazer esse canal crescer. E para isso, é claro, você precisa deixar aí o seu joinha, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. E quando você faz tudo isso, você está dizendo para o algoritmo, para a tecnologia, para o canal do YouTube que esse conteúdo é relevante, é importante, você tem sim gostado e apreciado isso. Então faça isso, nos ajude, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo e, aliás, importante, muito importante também, você que ainda não se inscreveu no canal, é muito fácil, é rápido, é de graça, se inscreva porque você vai ter os benefícios como todos aqueles que são inscritos nesse canal. Até meados do século XX, a maioria das edições da Bíblia hebraica ainda ela era produzida fora de Israel, em gráficas europeias, muitas vezes sob forte influência do ambiente cristão pós-exílio judaico. Em 1961, surge um marco. Eliyahu Koren, um tipógrafo e editor judeu visionário, funda a Koren Publisher em Jerusalém, onde publica o Koren Tanar. Isso foi revolucionário porque, pela primeira vez em mais de 400 anos, os judeus puderam preparar e publicar por conta própria uma edição completa do Tanar em sua própria terra, em Jerusalém. O Koren Tanar ele possui o texto hebraico padrão Koren, por isso o nome Koren Tanar, né? O que significa que ele traz uma edição própria do texto massorético baseado no Códice de Alepo, cuidadosamente revisada e diagramada para uma leitura clara. Cada versículo é colocado em uma linha separada, facilitando então assim a leitura. A divisão dos parágrafos e poesias bíblicas, como salmos, livros poéticos, proféticos, profetas, cânticos, ela é apresentada de forma visualmente mais próxima do estilo hebraico original, ao contrário de muitas outras edições que seguem um formato contínuo ou padrão cristão. Ele não contém títulos de capítulos nem divisões que não existam no hebraico tradicional. A sua tipografia hebraica ela é uma tipografia exclusiva, chamada de Koren Font, criado por Eliyahu Koren. Ele foi projetado para dar máxima legibilidade e beleza ao texto original. A diferença entre o Koren Tanar e o Tanar normal das edições hebraicas padrão, como as baseadas no Códice de Leningrado, também na BHQ, que é a Bíblia Hebraica Quinta, a diferença está na edição crítica. A BHS e a BHQ, elas são feitas para um estudo mais acadêmico, com aparato crítico, variações de manuscritos e etc. Agora, o Koren Tanar, ele é voltado mais para uma leitura litúrgica e devocional no contexto judaico, priorizando a clareza e a fidelidade à tradição massorética. Ele não é um manuscrito antigo como os
grandes códices massoréticos, mas ele sim é o resultado de um trabalho editorial cuidadoso no século XX. Foi o primeiro Tanar totalmente editado, impresso e publicado em Israel, simbolizando assim a sua independência, cultura e religião para um povo, o povo judeu, após séculos e séculos de diáspora. Isso deu ao judeu não apenas um livro, mas um símbolo de identidade nacional e espiritual. To ford all the rivers, to cross the chasm of annihilation, to come back to our ancestral homeland, to rebuild our lives, this means there is hope for all of humanity. And so we're studying our map and our compass and our foundation, the Bible, and you're all welcome to join us, especially if you can learn Hebrew. E como todos os outros manuscritos bíblicos, o Koren Tanar, ele também segue fielmente o texto massorético, seguindo a tradição judaica oficial que preserva cada palavra, cada acento e cada sinal vocálico da Bíblia hebraica. Quanto a isso, ninguém precisa se preocupar, porque ele continua seguindo a fidelidade ao padrão da escrita da Bíblia hebraica. Inclusive, no vídeo onde eu falo sobre os códices, eu disse sobre toda essa questão da importância do trabalho dos massoretas na preservação do texto e no uso da Massorá Parva e da Massorá Magna. Se você ainda não sabe, eu convido você a estar aí buscar no canal esse vídeo onde eu falo sobre a Massorá, sobre toda essa questão que envolve a literatura. Se você quiser saber em detalhes, é só acessar o vídeo onde eu falo sobre os códices da Bíblia, está aí no meu canal. E o trabalho detalhado dos massoretas nos garante hoje que a leitura dos textos sejam confiáveis e respeitada em comunidades judaicas ao redor do mundo. Eliyahu Koren, ele sabia que a Bíblia precisava ser clara e acessível ao mesmo tempo. Então ele mesmo criou uma nova fonte chamada de Koren Bible Type. Essa é uma das grandes referências ou um dos grandes referenciais nesse Tanar, desenhada exclusivamente para dar uma legibilidade e beleza ao texto sagrado. E isso é o que eu acho que é o mais belo no Koren Tanar. Além disso, a diagramação não foi apenas cuidadosamente preparada para facilitar a leitura litúrgica nas sinagogas e o estudo pessoal, e não era apenas um livro, não se tornou apenas um livro bonito, ele era um livro que foi pensado para o culto e para a oração e para a vida diária do povo. E o impacto foi tão grande que o Koren Tanar foi adotado como a edição oficial do Estado de Israel. Até hoje, em cerimônias oficiais, juramentos de cargos públicos e nas próprias sinagogas, é ele que é usado, é essa versão que é usada na leitura. Agora imagine a força disso. A palavra de Deus impressa em Jerusalém, servindo como testemunho oficial da fé e da identidade de um povo restaurado em sua terra. E aqui vale destacar, o Koren Tanar não é um manuscrito antigo, como o Códice de Alepo, escrito por volta de 930 d.C., ou o Códice de Leningrado do ano 1008. Ele é uma edição moderna, mas que se conecta a essa tradição, respeitando a mesma escrita aos textos antigos, aos textos originais, porque se baseia justamente nos textos massoréticos que foram preservados ao longo dos séculos. É como se fosse a continuação de uma corrente inquebrável, mas agora de forma moderna, de forma estilosa. Uma corrente inquebrável que vem seguindo gerações e gerações, décadas e décadas, séculos e séculos, dos escribas massoretas da Idade Média até os editores em Jerusalém, agora no século XX. O Koren Tanar é muito mais do que um livro impresso. Eu repito, ele é o símbolo de um povo que depois de séculos no exílio pôde finalmente imprimir a sua própria Bíblia em sua própria terra. Ele representa a fidelidade, identidade e continuidade da palavra de Deus ao longo da história. Agora, a pergunta que fica no ar e para nós
cristãos que amamos a Bíblia, ele é também um testemunho que o Senhor preserva a sua palavra através dos tempos, como está escrito lá em Isaías 48, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste, permanece para sempre. Agora, se esse conteúdo falou ao seu coração, eu queria saber a sua opinião. Primeiro, o que você acha do Koren Tanakh? Você já tem um? Possui um? Se não, escreve aí como você quer adquirir, se quer adquirir, qual que é a sua ideia. Deixe o seu comentário a respeito desse vídeo. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Eu quero saber a sua opinião aí no comentário. Você já conhecia, já ouviu falar do Koren Tanakh? Qual é a importância que você vê na preservação dessa palavra, da palavra de Deus? Até o próximo vídeo e que o Senhor continue te abençoando, te iluminando o seu caminho com a sua palavra. Fique com Deus. Tchau, shalom. Sheikh Yom Tov Nitrae Shavua Haba Lehitraot Shelohim Variotah Shalom Uvraha.